de Lucas, capítulo 7, verso 36, diz assim: Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. E assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo: mesmo se este homem fora de fato profeta, bem saberia que nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe perguntou: Simão, algo tenho para te dizer. Ao que ele agradeceu: sim, mestre, diz-me. 2 homens deviam a certo credor, e um devia 500 denários, e outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Você pode se sentar aí. Eu nem vou ler o texto todo. Preste atenção. A Bíblia vai dizer que, tendo sido convocado por um fariseu a um jantar, Jesus adentra a esta casa. Ali ele é convidado não como uma honra para aquela casa, não porque ele era uma pessoa importante para aqueles que residiam naquela casa. Pelo contrário, ali eles queriam especular a vida de Jesus naquele jantar. Naquele jantar havia malícia, trama, havia uma armadilha para Jesus. Preste atenção. Em toda casa judaica naquela época, quando alguém vinha para ser convidado e entrar dentro daquela casa, havia protocolos a ser cumprido. Um dos protocolos a ser cumprido era lavar os pés do convidado. Em toda casa havia talhas de madeira onde havia água. Porque o judeu, independente para onde ele iria, se ele iria no mercado, se ele iria ali, ou ele ia acolá, ali, em qualquer outro lugar, quando ele voltava deste lugar, ele tinha o hábito de lavar os pés, para entrar dentro da sua. Então isso era um hábito daquela época, não mais, mas daquela época era um hábito judaico. E outro protocolo a ser cumprido era você, quando recebia um convidado na sua casa, você recebia ele com ósculo santo, que é um beijo. E o outro protocolo a ser cumprido era que quando o convidado entrava dentro da sua casa, você ungia ele com óleo, com perfume. Preste atenção. Isto é uma das provas que Jesus não era importante naquela casa. Mas preste atenção, em tudo há um propósito de Deus. Jesus adentra aquela casa como convidado, mas não o mais importante. Prova bíblica nessa narrativa. Preste atenção. A Bíblia fala que Jesus se senta na mesa, reclina-se os pés, porque na mesa judaica não havia cadeiras a ser sentado. Eles sentavam em almofadas. E a mesa, e você reclinava os pés. E colocava os seus pés para trás. E a Bíblia fala que no meio do jantar, uma mulher invade essa casa, adentra a esta casa, todos a conhecem como uma. Eles não falam nome, sobrenome dessa mulher, mas conhece ela como uma pecadora. Então essa mulher, ela já tinha perdido o nome e sobrenome, ela já tinha perdido a sua
identidade. E é isso, eu vi essa peça sendo aqui hoje narrada. Você vê exatamente o que acontece com cada um de nós quando nós deixamos tomar conta pela nossa carne. O pecado adentra dentro de nós, nós damos vazão à nossa carne, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a... E exatamente o que aconteceu nessa peça aqui. Você vê? Que interessante. A menina estava na igreja, na casa da mãe, ela sai, vai para o mundo, começa a dar vazão, começa a ir para as baladas do mundo, que o mundo é atraente aos nossos olhos. E aí, ela tem um desfalecimento. Simbologicamente, ela morre, porque o salário do pecado é a morte. Então, se ela aqui na Bíblia está dizendo que ela não tem nome e sobrenome, que apenas ela é uma, então, para ela, talvez, ela estaria esperando talvez ela já estava olhando para dentro da vida dela, para dentro da situação dela e dizendo assim, agora eu estou esperando. E muitas vezes é assim na minha vida, na sua vida. Nós perdemos a expectativa, perdemos a esperança, perdemos perspectiva de vida. Ficamos esperando a morte, ou deixamos apenas o tempo passar. E é assim mesmo. Quantas vezes eu no mundo, eu ficava só esperando o tempo. Eu falava, e agora mesmo? Já chutei o pau da barraca, o que eu vou fazer? Continua aqui no pecado. Porque muitas vezes eu tinha vergonha de voltar para casa. Vergonha, não era medo, vergonha de voltar para casa. Eu falava, nessa situação eu não tenho coragem de passar por ali, não tenho coragem de passar por aqui, meus amigos vão me ver assim. É isso, o pecado ele nos envergonha. O pecado ele nos deixa cabisbaixo, humilhado. O pecado faz com que eu e você se humilhe. O pecado faz com que perdemos a nossa identidade. O pecado faz com que perdemos o nosso caráter. O pecado faz com que perdemos a perspectiva de vida. Pior que perder tudo é perder a perspectiva. Nós não temos mais rumo e nem direção. Não conseguimos encontrar um caminho. Nós não conseguimos ter uma luz no fim do... É isso. Porque olhamos para a nossa situação e só vemos escuridão. Só vemos trevas. Imagine você, por isso que eu trouxe Paulo. Imagine você, um homem que tinha perspectiva, que tinha caminho, que tinha luz, que tinha esperança. De uma hora para outra ele cai do cavalo e perde a sua visão. Então, quando você, de uma hora para outra, perde a visão, é a mesma coisa que eu e você, quando nós deixamos dar vazão à nossa carne. Quando nos tornamos pecadores. Quando nos tornamos cegos. Ficamos desesperados. Porque tínhamos um caminho, tínhamos uma visão. E a partir de certo momento, de repente da vida, ficamos cegos. É assim o pecado. Quantas vezes na minha vida, você vai entender agora o que eu estou dizendo. Eu estava dando tudo certo. Estava trabalhando, eu estava morando, eu estava vivendo. Mas de repente, e o que é de repente? É algo que de repente, inesperadamente, como um piscar de olho, de um dia para o outro, as coisas viram. Isso chama-se de repente. Nos de repente da vida, algo nos pega desprevenido. Às vezes, era a minha vontade mesmo. Às vezes, é a minha falta de caráter mesmo. Porque falta de caráter também me leva a pecar. Muitas vezes é o meu comportamento. Muitas vezes querendo falar, eu colocar a culpa no diabo. E muitas vezes o diabo não tem culpa de nada. É apenas o meu caráter desviado, deturbado, quebrado, perdido. E eu, por ser mau caráter, coloco a culpa no diabo.
querendo colocar no diabo todas as minhas responsabilidades. E dizendo, o diabo me atentou. E muitas vezes o coitado não com isso. É verdade. Como é tudo nas costas dele mesmo, ele tem as costas largas, eu coloco tudo nas costas dele, na conta dele. Tudo é o diabo. É verdade. E nem tudo é o diabo. Muitas vezes o que me leva a pecar, muitas vezes o que me leva a fazer algo errado, é a minha própria vontade, é o meu próprio querer. É o meu caráter perturbado. Então essa mulher, ela tinha perdido tudo. Ela só tinha um nome agora, um apelido, uma pecadora. Era assim que todo o povo daquela região a conhecia. Porque os fariseus a conheciam como uma. E uma pecadora naquela época, você tem que trazer a palavra para aquela época, era uma mulher que era colocada de lado, rejeitada. Ela não andava no meio das mulheres. Se você prestar atenção, a Bíblia vai falar em João 4, que uma mulher cananeia, ela vai lavar a sua roupa, ela vai no poço ao meio-dia, quando o calor está escaldante. Mas as mulheres normais, elas vão de manhã bem cedo. E quando Jesus vai encontrar aquela mulher no poço, ela está sozinha. Porque ela era uma mulher. Então uma mulher sozinha, ela não tinha amiga. Uma mulher pecadora, ela não tinha colega. Uma mulher pecadora, ela era uma mulher pecadora. Ela tinha que carregar este nome e o cargo que esse nome levava nas costas. Então imagine ela sem poder ter uma amiga. Imagine essa mulher muito tempo sozinha. Imagina essa mulher olhando para dentro dela e falar assim, por causa do meu caráter, por causa dos meus erros, se culpando, se condenando. Quantas vezes é assim, eu e você? Nós nos culpamos, nos condenamos muitas vezes. Porque olhamos para dentro de nós e falamos assim, ó, já perdi tudo. Perdi minha família, perdi meu casamento, perdi meus filhos, perdi os meus amigos por causa do meu pecado. Senão você não vai entender esse texto. E é exatamente isso que acontecia na mente e no coração daquela mulher. Era uma mulher rejeitada. E a Bíblia vai falar assim, ó, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vinde aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E talvez ela escutando essa palavra, algum dia, talvez ela vendo Jesus fazendo milagres, ressuscitando, curando, libertando, talvez ela entendendo ou escutando algum dia a história daquele leproso que estava lá rejeitado, que estava lá jogado, esperando apenas a morte, que ele toma uma decisão de sair do leprosário e ir ao encontro de Jesus e dizer assim, no meio de uma multidão, mesmo talvez sendo apedrejado ali, tendo pela lei, sendo levado à morte, se arriscando mesmo, verdadeiro metendo o louco de Jesus, é verdade. Talvez ela escutou isso, e escutou aquele leproso dizendo assim, ei Senhor, se quiseres pode me purificar, e Jesus vai até ele, toca no leproso, o leproso é curado. Talvez ela escutou a história do cego de Jericó, aquele menino chamado Bartimeu, que perde a visão, que perde família, que mata os seus pais, e fica à beira do caminho pedindo esmola, mas um dia ele toma a decisão de jogar a capa de lado, de sair da beira do caminho e agora entrar no caminho. E ele começa a clamar e no meio de uma multidão, ele toma a decisão de clamar mais alto, mesmo uma multidão falando para ele calar a boca. E quantas vezes é assim na minha vida e na tua vida, quando você toma coragem, quando você toma a decisão, tem sempre alguém para te colocar para baixo. E é assim que ela está escutando. Porque essa mulher é corajosa. Preste atenção, talvez ela escutou a história da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos vinha com uma hemorragia. Uma mulher que para a lei judaica era impura.
Ela não podia tocar e nem ser tocada pela lei judaica. Porque se ela tocasse, fosse tocada, e ela fosse contra a lei, ela ia ser colocada fora dos muros da cidade e ser apedrejada. Mas essa mulher, ela toma uma decisão em meio à multidão, mesmo em meio à sua fraqueza, meu mau cheiro, em meio a situações adversas, de romper a multidão para trocar na borda da aula de Jesus. O cego em meio à multidão, que começa a clamar mais alto. São pessoas que eu estou contando e relatando para você, que estavam no meio de uma multidão, que saíram do meio de uma multidão em situações adversas, que não tiveram medo, mas tomaram uma decisão de se arriscar por Jesus, acreditando que ele era o Filho de Deus verdadeiramente, que acreditando na palavra que ele veio para buscar aquilo que estava perdido, acreditando que ele podia salvar, curar e libertar, tomando uma atitude de fé, uma atitude de coragem. E quantas vezes em meio à nossa situação nós ficamos paralisados. Mas está aqui essas lições bíblicas, essas narrativas bíblicas, para ensinar eu e você que em nossas adversidades, em nossos medos, em nossas fraquezas, nós temos um Deus que olha por mim e por você, que Ele não veio para te julgar, Ele não veio para te apontar, mas Ele veio como teu advogado.